Sara vivia uma vida tranquila e comum em sua pequena cidade, onde tudo seguia seu curso de maneira previsível e sem grandes surpresas. Sua rotina era marcada pela simplicidade e pela familiaridade dos pequenos eventos diários. Porém, sua existência pacata foi abruptamente alterada no momento em que a loja de antiguidades pertencente a seu avô, um homem reservado e de poucas palavras, fechou suas portas pela última vez. O falecimento inesperado de seu avô deixou um mistério pairando sobre a loja, que estava repleta de objetos antigos e peculiaridades enigmáticas. Ao se deparar com a responsabilidade de lidar com o acervo, Sara decidiu que o melhor seria vender tudo, na tentativa de desobstruir o espaço e resolver a situação de forma prática. No entanto, havia uma caixa peculiar que resistia a todos os esforços para ser aberta, uma caixa trancada que nem mesmo os especialistas conseguiam destrancar. A curiosidade de Sara foi aguçada e sua determinação para descobrir o conteúdo daquela caixa se intensificou. Sem hesitar, ela a levou para sua casa, inconsciente de que essa escolha iria desencadear uma série de eventos que alterariam sua vida de maneira irreversível. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia a casa e o silêncio dominava o ambiente, Sara foi abruptamente acordada por um som estranho vindo da sala. Seu coração pulsava forte e sua mente estava em alerta máximo. Descendo as escadas com cautela, ela encontrou a caixa no chão, agora aberta, revelando um velho relógio de bolso no seu interior. O relógio era incomum, com seus ponteiros se movendo no sentido oposto ao normal, criando uma sensação perturbadora. Ao tocar o relógio, um calafrio percorreu seu corpo e a sala ao seu redor mergulhou em uma escuridão espessa e opressiva. Sara sentiu uma presença sinistra ao seu lado e ouviu um sussurro abafado que parecia chamar seu nome. O medo tomou conta dela e, em um impulso de pânico, ela deixou o relógio cair no chão. Imediatamente, a escuridão desapareceu e a sala retornou ao seu estado normal. Mas a sensação de terror persistiu, deixando Sara com um sentimento inquietante e uma percepção alterada da realidade. No dia seguinte, Sara, inquieta e determinada, decidiu buscar informações sobre a origem do enigmático relógio que havia encontrado. Ela se dirigiu à biblioteca da cidade, um local repleto de tomos antigos e sabedoria ancestral. Entre os livros empoeirados, ela encontrou um volume antigo sobre lendas e mitos locais. Com a esperança de descobrir algo que pudesse explicar os eventos perturbadores da noite anterior, Sara folheou o livro até que uma história capturou sua atenção: a lenda do relógio do destino. De acordo com a lenda, o relógio do destino era um artefato amaldiçoado, capaz de aprisionar a alma de seu possuidor em um ciclo interminável de sofrimento e tormento. O texto detalhava como a maldição se manifestava, criando uma existência de angústia perpétua para quem carregasse o relógio. A única maneira de se livrar dessa maldição era transferir o relógio para outra pessoa. No entanto, essa solução era macabra, pois implicava condenar outra vítima ao mesmo destino doloroso. Enquanto Sara absorvia essas informações, uma sensação crescente de pânico tomou conta dela. O relógio, que havia sido cuidadosamente guardado em sua bolsa, começou a emitir uma luz fraca e pulsante. A cada pulsar, Sara sentia uma estranha sensação de fraqueza, como se sua energia vital estivesse sendo sugada. Tentando escapar da influência do objeto, ela decidiu deixá-lo na biblioteca. No entanto, o relógio parecia ter uma vontade própria e, sempre que Sara se virava, o relógio estava lá, brilhando intensamente em meio às sombras da biblioteca. O medo e a urgência cresceram em Sara, pois ela sabia que não podia simplesmente abandonar o relógio e deixar que alguém mais o encontrasse, condenando outra pessoa a um destino igualmente terrível. Naquela noite, o ambiente na casa de Sara estava carregado com uma sensação de crescente terror. O relógio,
que permanecia ao lado de sua cama, pulsava com uma intensidade avassaladora, irradiando uma luz cada vez mais brilhante. À medida que a noite avançava, Sara começou a ouvir sussurros incessantes, vozes que surgiam do vazio ao seu redor. Algumas dessas vozes pareciam chamar seu nome, outras riam ou choravam, criando uma cacofonia perturbadora que intensificava seu medo. Desesperada e com o coração acelerado, Sara percebeu que não poderia enfrentar aquilo sozinha e decidiu buscar ajuda. Ela se dirigiu à casa de sua amiga Clara, uma médium conhecida por suas habilidades espirituais. Clara, ao ouvir a angustiante história de Sara e ao ver o relógio amaldiçoado, ficou visivelmente pálida, como se uma sombra tivesse cruzado seu rosto. "Este relógio não é um mero objeto", disse Clara, sua voz carregada de preocupação. "Ele está conectado a espíritos que permanecem presos entre o nosso mundo e o além. Precisamos realizar um ritual para libertá-los." Sara e Clara prepararam-se para o ritual, reunindo itens e criando um ambiente propício para a cerimônia. No entanto, à medida que avançavam, a presença das entidades espirituais se tornava cada vez mais palpável. O ar ao redor delas esfriava rapidamente, e sombras sinistras começaram a dançar nas paredes, como se estivessem se movendo ao ritmo dos sussurros. No clímax do ritual, o relógio começou a brilhar com uma intensidade cegante, seu brilho crescendo até que, de repente, explodiu em uma explosão de fragmentos cintilantes. A onda de energia resultante fez com que Sara e Clara fossem arremessadas ao chão, cobertas por uma névoa de detritos e escuridão. Quando finalmente conseguiram se levantar, o ambiente estava estranhamente silencioso. A opressão que havia dominado a sala parecia ter desaparecido, mas Sara sentiu um misto de alívio e pavor. Olhando para Clara, ela percebeu que algo estava terrivelmente errado. Os olhos de Clara, antes vibrantes e cheios de vida, agora estavam vazios, como se não houvesse mais alma por trás deles. Sara compreendeu, com um arrepio gelado, que a maldição não havia sido destruída, apenas transferida. Clara agora carregava o peso das almas perdidas, e Sara sabia que havia apenas ganho tempo. O ciclo de tormento não havia terminado, e o pesadelo estava mais próximo do que nunca. Ela se perguntou quanto tempo ainda teria até que a escuridão retornasse, determinada a enfrentar a nova ameaça que se aproximava.